A vida no mundo e a vida no espírito não são incompatíveis. O trabalho ou ação não é contrário ao conhecimento de Deus, porém, na verdade, se realizado sem apego, é um instrumento para Ele. Por outro lado, a renúncia significa a renúncia do ego, do egoísmo, não da vida. A finalidade, tanto do trabalho como da renúncia, é conhecer o eu interiormente e Deus exteriormente e perceber sua identidade. O eu é Deus e Deus é tudo. À escuridão estão destinados os que se dedicam apenas à vida no mundo, e a uma escuridão ainda maior os que se entregam apenas à meditação. Viver somente no mundo leva a um resultado. Meditar apenas leva a outro. Assim falaram os sábios. Aqueles que se dedicam tanto à vida no mundo como à meditação superam a morte através da vida no mundo e atingem a imortalidade através da meditação. Cultuar somente o corpo leva a um resultado. Venerar apenas o espírito leva a outro. Assim falaram os sábios. Os que veneram tanto o corpo quanto o espírito, pelo corpo vencem a morte e pelo espírito atingem a imortalidade. Apenas por estes primeiros versos, percebemos que a vida no mundo e a vida no espírito devem ser vividas simultaneamente e não somente uma ou outra. Há um discurso sobre meditação Zen, falado por Swami Krishnananda Ji Maharaj. Nesse discurso, Swamiji ensina que, geralmente, os ensinamentos sobre meditação exigem que nós façamos uma retirada para o interior de nós mesmos. E isso necessariamente implicaria em abandonarmos e rejeitarmos tudo aquilo que está no mundo, pois, segundo os ensinamentos, estamos vivendo num mundo irreal e, portanto, tudo aquilo que não for considerado divino não pode ser de forma alguma ser associado como objeto na meditação espiritual. Esses ensinamentos falam também sobre transcendência, uma palavra bem conhecida e que sugere um significado novo, um desprendimento de si mesmo das condições em que se encontra. É elevar-se acima, em certo sentido. É um tipo peculiar de ascensão de um grau inferior de realidade para um grau superior de realidade. Como quando recuperamos a saúde após um período de doença, podemos dizer que transcendemos uma condição de nosso corpo para uma condição superior. A condição doente do corpo é transcendida pela saúde. É transcendido porque é superior, e superior em todos os sentidos do termo. Os que buscam a meditação e os professores têm procurado trazer à tona o essencial do ensinamento de que o mundo deve ser transcendido na meditação. Muitas vezes, somos instruídos a meditar em Deus. Todos os noviços em meditação dizem o seguinte: procuro meditar em Deus. Como todos pensam que Deus não está neste mundo, então pensar em Deus seria contemplar uma circunstância transcendente, devido à qual os buscadores da necessidade tentam isolar-se mesmo empiricamente por uma transcendência improvisada. Mesmo quando você sai de casa e chega a um ashram, você imagina que transcendeu uma espécie de escravidão e que estava antes. Se isso é realmente transcendência ou não, é uma questão diferente. Quando você se liberta de todas as associações, como dinheiro, propriedade e bens, como se costuma dizer, e entra em uma igreja, um templo sagrado ou um mosteiro. Essa sugestão dada à mente é a razão por trás dos grandes ensinamentos das religiões em relação à meditação, de que o objeto da meditação deve ser visualizado na mente ou na própria consciência,
dissociada de complexos empíricos de todo tipo. Gradualmente, estamos tendo a aceitação da definição de meditação como a busca de um ideal sobrenatural. Embora essa possa ser a intenção do professor, a sugestão é tão profunda que é provável que se considere a meditação como uma busca daquilo que não está neste mundo. Portanto, há uma aversão simultânea e impensada por tudo no mundo. Embora a antipatia não faça parte da instrução, segue-se naturalmente por causa de uma sugestão que é introduzida na mente por causa do impulso para a transcendência. Um grande mestre chamado Lao Tzu escreveu um texto famoso chamado Tao Te Ching, e seu evangelho é conhecido como taoísmo, cujo significado é difícil de entender e não pode ser facilmente traduzido. O Tao significa simplesmente o modo de viver, ou melhor, o caminho. O Tao é o caminho. Pode ser o caminho para o nosso destino, pode ser o caminho para a liberdade da escravidão de todo tipo, pode ser a maneira pela qual temos que nos conduzir na vida, pode ser a maneira pela qual temos que pensar e falar, ou pode ser o caminho para qualquer coisa neste mundo. O Tao simplesmente é o caminho. Havia uma maneira única de ensinar pelos mestres Zen, os místicos taoístas, que surpreenderia qualquer aluno quando ele fosse para a instrução. Com humilde reverência, o buscador vai ao mestre. Mestre, ensina-me o Zen. Sim, tome uma xícara de chá. E o mestre sai sem olhar para o rosto do discípulo. Se hoje algum ardente buscador da arte da meditação for a um guru e implorar ao guru que ele ensine a técnica da meditação, e se o professor simplesmente disser, tome uma xícara de café, e for embora, não saberíamos o que fazer. A afirmação não faz sentido, é totalmente irrelevante para o propósito para o qual o aluno veio. Ou ele pensaria que o professor é louco, que ele fez uma escolha errada, ou, é claro, se ele fosse sábio o suficiente, ele aceitaria humildemente que não pode entender a mente do professor. Muitos desses ensinamentos eram desse tipo, declarações, sentenças, instruções que não teriam nenhum significado, e muitas vezes esses ensinamentos enigmáticos eram chamados de koans, que são enigmáticos a tal ponto que não carregam nenhum significado. Uma declaração sem sentido, sem nenhum significado por trás dela, é feita e o aluno é convidado a refletir sobre o seu significado. Uma das intenções do professor, ao dar essas instruções, é exercitar profundamente o poder de concentração da mente do aluno. O estudante continua pensando repetidamente nessa afirmação mística, enigmática e sem sentido. Ele não pode encontrar uma solução mesmo depois de pensar profundamente sobre isso. Ele pensa novamente porque vem de um grande mestre e, portanto, não pode ser rejeitado como uma frase sem valor. Mas mesmo assim, ele não consegue encontrar um significado. Então ele continua se concentrando nele. E então também nenhum significado vem. A concentração torna-se tão rápida, tão profunda, e é realizada com tanto entusiasmo por causa da impossibilidade de encontrar o significado, que a mente fica absorvida no próprio objeto, sem significado no qual a mente foi colocada. Outra intenção do professor é obrigar a mente do aluno a se concentrar continuamente, porque uma vez encontrada a solução, a mente não se concentrará mais nela. Mas não podemos obter o significado, portanto, temos que continuar nos concentrando, praticamente interminavelmente por anos seguidos, e a concentração estoura então a bolha da mente. A outra intenção do professor é mais filosófica. Seja natural, não peça nenhuma instrução.
Essa é a outra intenção do professor. Por que você me pede para te ensinar alguma coisa, como se você tivesse que aprender algo bem diferente do que você é agora e do que você está fazendo agora? A própria maneira em que você está vivendo agora é uma meditação, e não há necessidade mais de instrução ou ensino. Somos lembrados do grande ensinamento de Bhagavan Shri Krishna, quando ele diz que toda ação é yoga. Não podemos entender como toda ação pode ser yoga. Fazemos todo tipo de bobagem e mergulhamos em atividades sem sentidos e estúpidas. Como podemos considerar essas atividades como yoga? Mas eles são yoga sobre certas condições, sobre determinadas circunstâncias. Toda atividade se torna yoga. Mesmo um holocausto como a guerra do Mahabharata pode se tornar parte do yoga, mas somente se certas condições forem cumpridas. É difícil acreditar que quando Arjuna atingiu o seu estado de iluminação, o mundo mudou imediatamente. Tudo estava lá como estava. Os Kauravas estavam lá, os cavalos galopavam e os guerreiros se preparavam para um holocausto. Tudo estava lá, mas foi visto em um novo contexto, sob uma nova luz e uma nova perspectiva. A nova perspectiva em que Arjuna via as coisas trouxe uma transformação não apenas na disposição dos objetos do mundo, mas também em suas características ou qualidades essenciais. Eles começam a brilhar com luz. Não eram coisas materiais como tijolo ou madeira. A coisa toda começou a brilhar com incandescências. Como Swami Shivanandaji Maharaj costumava dizer, para os cientistas somos apenas um feixe de átomos. Para o tigre somos apenas comida e para a mãe somos apenas filhos. Bem, o tigre nos vê apenas como alimento. E não pode ver um gênio, um poeta, um pintor ou um artista. O tigre não pode nos ver como nada além de uma dieta. Assim, a visão muda e o objeto assume um novo significado no olhar do sujeito que percebe. O que importa é a condição e não a transformação da realidade existente. É antes uma interpretação das características existentes da vida, que é importante, e não a mudança das próprias características, o que não é necessário e também não é possível. Ninguém pode mudar o mundo por qualquer quantidade de meditação, porque não há necessidade de mudá-lo. É perfeitamente normal. A desordem que percebemos na vida é a razão de nossa busca pela transcendência dos valores terrenos. Vemos o mundo como caótico, feio, sem sentido e absolutamente não divino, irreal até o âmago. Portanto, quando os nossos espíritos chegam ao coração da realidade, automaticamente sentimos a necessidade de nos dissociar de tudo, o que é empírico, irreal e sem sentido. Mas não é assim, diz o grande mestre, seja ele do Zen ou do Taoísmo, ou mesmo do Bhagavad Gita. Há uma naturalidade na meditação. A meditação não é uma grande transpiração, um cansaço que se sofre, não é uma instrução que temos que receber de um santo mestre, mas uma continuação de nossas rotinas habituais de vida. Tome uma xícara de chá, ela mesma é a meditação. Por que você me pede para ensinar o Zen? Tome um banho, almoce, vá ao mercado, compre suas necessidades diárias. Achamos que esses tipos de instruções não têm nada a ver com a meditação, mas eles têm tudo a ver com tudo, se seu significado for compreendido. As meditações são abundantes neste mundo, e quanto mais tentarmos entender o significado da prática da meditação, à luz do que estamos buscando como destino ou objetivo de nossa vida, descobriremos que é normal, que é um processo feliz, natural, positivo e saudável. Não é uma luta de fechar os olhos e suar e lutar por 1 hora com vontade de se levantar assim que a campainha tocar. Essa dificuldade não será sentida por aquele que aceita e vive o mundo como ele é, pois estar vivendo no mundo é o primeiro passo para a imortalidade.
E somente com o segundo passo, dado por meio da meditação na realidade, é que poderemos transcender verdadeiramente a consciência, alcançando um novo estado de percepção deste mundo, e a visão desta realidade completará o passo final para a imortalidade. Om Namo Bhagavate Krishnanandaya.